Graça e paz a todos. Hoje a nossa meditação se encontra no capítulo 24 de Mateus, no versículo 12, e depois iremos para o capítulo 3 de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Muito bem, meus queridos. Essa parte B que diz então virá o fim é algo que assusta muitas pessoas, porque a ideia que nós temos de fim é o final de todas as coisas. O que será depois disso tudo? De que forma nós podemos entender então virá o fim? A palavra é bem clara, meus irmãos, quando diz que o evangelho seria pregado a todo mundo. É o que nós estamos assistindo hoje, é o que nós vemos hoje, desde que os profetas anunciavam a vinda de Jesus, e isso seguiu-se aos apóstolos, e hoje é a igreja anunciando a volta de Jesus. Quando fala que quando o evangelho alcançar a todo mundo virá o fim, então devemos levar muito sério as coisas, por uma questão que há um tempo determinado para todas as coisas. E de que forma isso irá acontecer? Não vai mais haver anúncio do evangelho? Ninguém mais vai pregar o evangelho? Podemos entender, meus queridos, que no tempo de hoje vemos várias denominações, vemos várias pessoas pregando o evangelho, alguns se aproveitando da fé, explorando a fé de alguns, mas glórias a Deus que temos muitas pessoas pregando o verdadeiro evangelho. É por isso que a igreja do Senhor, ela é uma igreja pura, ela é uma igreja santa, ela é uma igreja que será arrebatada para poder viver com Jesus, porque nós temos homens sérios, mulheres sérias, falando do plano de salvação de Deus, que é através de Jesus Cristo. A palavra é clara, meus queridos, que essa palavra será em testemunho a todas as nações. Então ninguém ficará ileso de quando estiver na presença do Senhor e dizer que não ouviu falar de Jesus. A palavra ela é bem clara, meus irmãos. Em testemunho a todas as nações. Ninguém ficará isento. Ninguém ficará isento. Enquanto esse evangelho não chegar à última pessoa, não vai chegar ao fim, como a própria palavra do Senhor nos diz. Temos que entender, temos que pensar, temos que meditar. O que é que nós estamos fazendo das nossas vidas? Como é que nós estamos vivendo? De quem eu vou testemunhar através da minha vida? Porque uma coisa é viver para Cristo e testemunhar de Cristo. Outra coisa é viver para o mundo e testemunhar do mundo. A palavra do Senhor ela é bem clara quando ele diz que o mundo jaz no maligno. O que isso quer dizer, o mundo jaz no maligno? O mundo já está condenado por causa do maligno. O mundo hoje ele vive um sistema governamental nas mãos de Satanás. Porque não é possível vermos tantas coisas acontecendo e atribuir a Deus todos esses acontecimentos. Porque as pessoas têm o hábito de pegar e julgar por que Deus permite isso ou aquilo. Tudo que acontece são escolhas nossas. Tudo que está acontecendo são opções e resultado daquilo que decidimos fazer das nossas vidas. Porque aquele que escolhe testemunhar de Cristo não compactua com tudo que está acontecendo. Mas aquele que testemunha do mundo não se incomoda, não se importa, quer viver uma vida somente naquele momento, como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse uma vida após a morte, porque a morte, pelo Evangelho, nós conseguimos entender que a morte
não é o fim. A morte, ela é o início de uma eternidade. Então, de quem nós estamos testemunhando? Será que nós estamos sendo capazes de chegar e falar que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso libertador, que Ele é o nosso Salvador? Quantos de nós já entregou as suas vidas ao Senhor? Quantos de nós temos a direção do Espírito Santo de Deus? Pois é, meus queridos. Qual é a função do Espírito Santo de Deus? Para que a gente possa realmente ouvi-lo. Porque enquanto nós não tomamos uma decisão ao lado de Jesus, nós não temos o Espírito Santo. Porque Deus não habita em templos formados por mãos de homem. Então, quando que nós nos tornamos templo do Espírito Santo? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados e entregamos a nossa vida ao Senhor. Automaticamente, o Espírito Santo já vem. É isso que transforma a nossa vida, porque o Senhor fala conosco, o Senhor Ele anda conosco, o Senhor dá um norte, o Senhor dá uma direção. Então todo aquele que já entendeu a pregação do Evangelho, consegue entender o que o Evangelho, qual o reino que o Evangelho está retratando. Indo lá para Mateus 3, a partir do versículo 1, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vemos aqui João Batista anunciando a vinda de Jesus. E Jesus representa o quê? O reino do céu. Jesus veio mostrar para nós o reino de Deus. Veio para nos mostrar o reino dos céus. Comparado com tudo aquilo que Jesus nos fala, comparando com tudo aquilo que Jesus nos prometeu, quando comparamos as promessas de Jesus com tudo aquilo que estamos vendo acontecer no mundo, não tem como optar e querer ficar no mundo, irmãos, porque as promessas de Jesus é uma promessa para toda a eternidade ao lado dele. Aquilo que o mundo está prometendo, aquilo que o mundo oferece, é para uma condenação eterna. No versículo 10 diz assim: Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Olha só, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, para que a gente possa ter um encontro com o Senhor, para que a gente possa entender a linguagem dos céus. É muito importante entendermos a linguagem dos céus, meus irmãos. Estamos tão entretidos com as coisas do mundo que conhecemos somente a linguagem do mundo. São tantas coisas que estão acontecendo, tantos atrativos para que nos desvie. É só uma saidinha, é só um chopinho, é só uma tragadinha. Isso não faz parte do reino dos céus, isso faz parte do mundo que jaz no maligno. Então, de que forma que nós podemos entender? Como é que eu vou conseguir endireitar os meus caminhos? Como é que eu vou conseguir andar no caminho certo? Somente entregando a sua vida a Jesus. Porque pelas nossas forças, pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria, pelas nossas forças, nós nunca iremos conseguir. Porque não é pelo nosso mérito, não é por querer ser bonzinho, mas a palavra do Senhor ela é bem clara: arrependei-vos. E o que é arrepender-nos? É sentir tristeza naquilo que fazemos e estamos nos condenando por práticas, e quando vem o arrependimento, a gente consegue entender. Nós estamos afrontando um Deus todo soberano, que quando criou o homem e todas as coisas que foram feitas, quando vamos para o Evangelho, é só ler lá em Gênesis, meus queridos, que podemos ver que não tem nada a ver com aquilo que nós vivemos hoje. Naquela época, o Espírito Santo de Deus andava, conversava com Adão, conversava com Eva. Por quê? Porque ainda não tinha entrado o pecado no mundo.
Hoje não tem como nós vermos, não é normal, irmãos, a gente vê o mundo do jeito que está andando. As pessoas estão cegas pelo príncipe desse mundo. As pessoas estão cegas. Elas estão sendo ensurdecidas por o príncipe desse mundo. O que é que nós temos que fazer? Orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, me liberte, me ajuda a tirar essa pedra, nos dê um coração de carne, nos dê um coração sensível para ouvir a Tua voz. Precisamos ter o discernimento de que não é normal viver da forma como estamos vivendo. O Evangelho já está quase sendo pregado no mundo todo, meus irmãos. Falta pouco. A velocidade de uma informação hoje é uma coisa tremenda. Hoje nós temos a internet, celulares, computadores, mídias assim que com uma notícia consegue alastrar os 4 cantos do mundo numa velocidade assim, ó, num piscar de olho. Então existe um tempo determinado, como o versículo 14 do capítulo 24 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Medite, pense, aonde você vai querer viver a sua eternidade. O reino do céu está sendo pregado, está sendo anunciado. Arrependa-se, tenha um encontro com Cristo. É necessário o arrependimento. Enquanto você, ou eu, ou qualquer um achar que a salvação vem pelos méritos, ninguém verá a face do Senhor. Entenda, reflita. Ninguém verá a face do Senhor se não tiver os seus pecados perdoados. Se arrependa, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e tudo mais Ele vai fazer por ti, porque o Espírito Santo do Senhor que irá habitar, irá confrontar com esse mundo e o verdadeiro arrependimento irá acontecer, porque todos os dias precisamos clamar ao Senhor, todo dia precisamos nos arrepender dos nossos atos, dos nossos pensamentos, do que falamos, do que deixamos de fazer. Temos que viver uma vida para a glória do Senhor. O tempo está se acabando. Para qual lado você vai querer ficar? No reino dos céus com o Senhor ou na eternidade perdida que está sendo preparada para o julgamento final e ali só vai haver dor e ranger de dente? Vamos orar. Pai eterno, Pai querido, esta é a Tua palavra, Senhor. É a palavra que renova nossas forças, é a palavra que nos revela aquilo que somos, ó Senhor. Porque a Tua palavra sempre entra em confronto com aquilo que pensamos, com o que achamos e com aquilo que fazemos. A Tua palavra nos purifica, a Tua palavra nos santifica, a Tua palavra nos coloca de pé. As Tuas palavras, Senhor, nos faz saber que Tu és o único Deus e só o Senhor tem a palavra da verdade. Através da Tua palavra, entendemos, ó Pai, que precisamos nos arrepender. Através da Tua palavra, entendemos, ó Senhor, que precisamos do Teu perdão. Que esse perdão venha alcançar a humanidade, Senhor. Que a humanidade reconheça que estão caminhando para uma eternidade perdida. E que haja o arrependimento, que haja o reconhecimento de que somos pecadores e precisamos de Ti todos os dias das nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo trabalhe, Senhor, de uma forma grandiosa. Estamos chegando quase no fim, Senhor, e muitos ainda não Te aceitaram porque não estão acreditando na Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra ela é a verdade, ela é a vida. E as pessoas estão criando para si situações e deuses, estão colocando para si situação que se sente capaz de dar uma direção para a vida delas, ó Senhor. Tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Derrama do Teu poder, da Tua graça infinita. Sabemos que estamos próximos do fim, Senhor. Então nós clamamos a Ti, que a Tua igreja se fortaleça para poder pregar o Teu Evangelho, que a tua palavra ela seja usada por aqueles que confiam em Ti de uma forma bastante ousada, como João Batista dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. Nos ajude a pregar o Teu Evangelho, nos dê a liberdade da pregação. Que os homens venham sentir sede de ouvir a Tua palavra, Senhor, e possamos dizer e anunciar, ó Deus, que só o Senhor
é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor. Que haja o arrependimento, que haja o reconhecimento de pecador e que precisamos todos os dias nos arrepender, Senhor. E que tudo isso venha acontecer para a glória do Teu santo nome. Que tudo isso venha acontecer para honrar a Ti, Senhor. E que Tua palavra, ela venha realmente abrir os nossos corações e as nossas mentes, porque a Tua palavra ela é poderosa. Aonde ela chega, Senhor, a verdade aparece. Aonde a Tua palavra chega, Senhor, ela nos causa o arrependimento. Então, nos ajude a ter um coração de carne para absorver tudo aquilo que o Teu Espírito Santo está falando conosco. E que isso seja uma verdade todos os dias das nossas vidas. É que eu peço agradecido em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, comente e compartilhe.